Olá! Logo mais, nesse feriado, nós vamos ter o privilégio de receber aqui na tenda do ferreiro um casal acompanhado do filho para possamos conversar acerca de um tema muito interessante. A tenda do ferreiro é um espaço cultural criado pelo meu pai, João Prestes, com o objetivo de homenagear o seu pai, o meu avô, Benedito Cesário Prestes, conhecido como de Tuca. E o espaço aumentou porque a partir de ambos nós decidimos homenagear outras pessoas da cidade. O espaço está aberto e quando você quiser nos fazer uma visita, a exemplo do casal, basta entrar em contato conosco para que possa ser agendado. Os nossos visitantes dessa tarde, eles são profissionais de referência em economia criativa, cidades criativas, negócios e desenvolvimento. A Ana Carla, ela é administradora pública pela Fundação Getúlio Vargas, onde se graduou aos 20 anos de idade. Economista, mestre com distinção e louvor em administração e doutora em urbanismo pela Universidade de São Paulo. Primeira tese brasileira sobre cidades criativas. Ela tem MBA pela Fundação Dom Cabral, é professora e coordenadora de cursos de pós-graduação em Economia da Cultura, Economia Criativa e Cidades na Fundação Getúlio Vargas, na Universidade Cândido Mendes e também na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Então, a Piauí região. Quem nós estamos recebendo hoje aqui na tenda do ferreiro é um casal muito especial. E é importante que nós valorizemos esses momentos. Eu estou curiosa para ouvi-los, para conhecê-los pessoalmente, estou conhecendo a biografia. Ainda com relação a Ana Carla, olha que interessante. Nas empresas, ela liderou projetos regionais e globais em multinacionais por 15 anos, 10 dos quais na Unilever, em marketing, inovação e gestão do conhecimento, com base na América Latina, em Londres e em Milão. Desde 2003, é sócia-diretora da Garimpo de Soluções, gravem bem esse nome aí, empresa pioneira na intersecção de economia, cultura, negócios e cidades. É consultora e conferencista em 5 línguas e 30 países. Ela já escreveu vários livros, depois procura a biografia dela. Ela recebeu o Prêmio Jabuti em 2007. Ela é pesquisadora, doutora convidada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em Economia Criativa e co-curadora dos projetos Meu Futuro é Agora e Diálogos Startupeiros, concebidos pelo Garimpo de Soluções para o Farol Santander. Ela é curadora do de congressos internacionais e diretora de conteúdo da Expo Gestão, o maior congresso de gestão empresarial do sul do Brasil. Venceu o Prêmio Cláudia em 2013 na categoria Negócios e foi apontada pelo jornal El País Américas, uma das 8 personalidades brasileiras que impressionam o mundo. E ela vai estar aqui. Ela já está em Apiaí e ela vai estar aqui contando um pouco da sua história e, por curiosidade dela, do esposo, do filho, eles vêm conhecer o nosso espaço cultural. E o Alejandro Castanheiro, o marido dela, sócio e diretor do Garimpo de Soluções para projetos de pesquisa e inovação, empreendedorismo criativo e desenvolvimento territorial, como da plataforma de cidadania ativa Sampa Criativa. Co-dirigiu os ciclos de capacitação em economia criativa e cidades criativas em 15 cidades do Ceará e de Minas Gerais em 2015.
foi diretor executivo do Open City Lab, plataforma de inovação aberta com impacto urbano, e organizador da etapa brasileira de Creative Business Cup, Copa Mundial de Empreendimentos Criativos 2017 a 2018, com sede na Dinamarca. É responsável pelos projetos audiovisuais do Garimpo, a exemplo da série documental do empreendedorismo criativo Pepitas do Ribeira, de 2022. Participou da elaboração e da produção de vários projetos inovadores em economia criativa, em desenvolvimento territorial, como o Território Criativo do Distrito Federal, em 2018, junto a 14 regiões administrativas do Distrito Federal, da marca Território Vale do Jequitinhonha, do SEBRAE de 2020 a 21, que decodificou os universos mental e afetivo das artesãs de 4 associações da região e do mapa de energia criativa. Olha que interessante, de fortalecimento de 100 empreendimentos criativos do Vale do Paraíba. E eles estão aqui, no Vale do Ribeira, conosco. É co-coordenador de planos estratégicos de economia criativa, a exemplo do primeiro plano regional do país, da Gosto Ser do Ribeira. Da Gosto Ser do Ribeira. SEBRAE de 2020. Finalista do Prêmio Jabuti, agraciado com o Prêmio Governo do Estado de São Paulo e exposto como melhor prática na Expo de Dubai, do Plano para o Desenvolvimento Criativo da antiga Vila Ferroviária de Paranapiacaba, Brasil Restauro de 2021, e do Plano Propositivo de Economia Criativa para Itabira, da Unesco de 2021, um piloto para a diversificação econômica de cidades dependentes de mineração, com base na economia criativa e na valorização do território. É palestrante requisitado em diversos países das Américas e da Europa. A Piauí região. Hoje, então, mais tarde eu vou ter a oportunidade de entrevistá-los e eu quis apresentá-los antes, já que a biografia é longa. Então eu convido você, venha, assista, comente, participe, porque a Piauí está ficando cada dia mais rica culturalmente e nós temos que valorizar a cultura. Eu tenho um sonho, já falei várias vezes aqui, nas entrevistas que eu faço, de um dia entrevistar Mr. Obama. Eu tenho esse sonho dentro de mim, porque essas pessoas que estão aí mundo afora precisam conhecer o Vale do Ribeira. E essa é a minha proposta, chamar essas pessoas para vir aqui, ou nós vamos até lá, mostrar a nossa região, em especial o nosso querido Apiaí. Então, eu vou apresentar a vocês logo mais este casal, não esqueçam o nome, Ana Carla Fonseca e Alejandro Castanhe, Garimpo de Soluções. E As We Can é um canal que eu tenho. Esse canal foi criado com o objetivo de contar histórias. Fazer com que as pessoas conheçam melhor o ser humano. E As We Can, sim, nós podemos chegar lá, a meu ver, na minha maneira de pensar, segundo a vontade de Deus. Nada nos acontece por acaso. Acabei de falar para os meus convidados que não havia nenhuma programação do nosso encontro. E aqui estamos nessa tarde. Então eu vou pedir para que os meus queridos se apresentem, por gentileza. Bom, meu nome é Ana Carla Fonseca, meu apelido é Cainha, que vem de um irmão que quando tinha 1 ano descobriu que ganharia uma irmãzinha. E aí não dava para falar Carlinha. E a minha mãe ainda teve a pachorra de dizer que ele ganharia uma irmãzinha num domingo de Páscoa. Então, e eu nasci no domingo de Páscoa. Então, E todos os meus aniversários eram com bolo de coelhinho e etc. Eu acho que por isso eu virei Cainha. vegetariana. Vegetariana. Está aqui na nossa região. Será que ela está conseguindo se manter firme? Pamonha. Nossa, aquele bolinho de farinha de milho é tudo de bom. E daí? Então, Então? é com palmito. Estou feliz da vida. Ah, não entra uma carninha. Não. E ele? Tuvo cuidado. Ante todo, obrigado pelo convite. E justamente Prazer, isso de prazer. participar em trabalhos regionais, quando faz um trabalho hiperlocal, a gente adora. Então, ante todo, gostaria de parabenizar por esse lindo trabalho, de dar a conhecer toda a região
con esa alma, con ese espíritu, trayendo tanto las historias locales como que están llegando a las ciudades, que tienen ese amor por ese lugar. Mi nome é Ale, pero só que já todo mundo vai saber que eu sou, além dessa aula que você faz de inglês e português, agora vai ser de portunhol, 2.0 ou 1.0. Eu vou tentar fazer minha melhor parte. E, bueno, eu sou parte também de Garimpo Soluções, me uni ao timaço que é de Concaín e o resto do time, e a gente está há 22 anos viajando, fazendo coisas, e com um amor incondicional a esta região que a gente, quando vem, recibe o mensagem dos amigos que se enteram que estamos vindo, diz, por que em vez de vir pela parte do Alto Petar, por que não vem por baixo, tem que baixar? Então a gente está tentando de cobrir todos esses grandes amigos que a gente fez, e cada vez que chega sempre aprende uma coisa mais, conhece melhor gente acá na região, gente que está tentando puxar, fazer as coisas no dia a dia, que fazem esse Vale do Ribeira que seja único, cada vez mais forte e mais potente. Que legal. Uma curiosidade, Argentina, que local? Eu morava em Córdoba, que fica a 700 quilômetros de Buenos Aires, bem no centro do país, com uma área de serra muito semelhante à região. Não podemos deixar de dizer que temos aqui, gente, tem alguém nos ajudando. Temos um produto do Mercosul aqui, né? Está nos ajudando, o futuro colaborador aí também. Exatamente. Imagens, Digital Strategist. Oh, yeah. Então, queridos, vejam que interessante. Nós estamos aqui em Apiaí, nós estamos aproximadamente uns 300 e poucos quilômetros de São Paulo. Não sei se vocês têm precisamente, já que você é natural de São Paulo. Mas eu tenho a oportunidade de conhecê-los e eles têm um amor pela nossa região, eles têm um amor pelo que fazem. Então, esse é o ponto final. Period, né? Amam o que fazem. E aí eles chegaram aqui para ouvir histórias. Tive a oportunidade de falar da Tenda do Ferreiro, um local que foi criado pelo meu pai, para homenagear o pai dele, meu avô de Tuca, Benedito Cesário Prestes, e daí nós ampliamos para homenagear outras famílias. Como eu disse a vocês, a toalha doada por Dona Dirce Cury, mais de 90 anos, além das outras peças que vocês viram lá também. Então, e meu pai, agora a gente preserva a memória dele. Ele faleceu já tem 2 meses e alguns dias. Nós estamos tristes pela ausência dele, mas felizes por poder continuar a história. E ter a certeza que ele está num lugar bem melhor, está na presença de Deus. Mas me falem de você, por favor. Ou de vocês, do trabalho de vocês. Então, a Garimpo de Soluções tem como meta conciliar a criatividade das pessoas com os ativos, os atributos dos territórios. Então, sempre são trabalhos muito únicos. Para nós, enfim, dizíamos há pouco, né, antes de começarmos a gravar, que todos nós acabamos sendo canais, e que sejamos canais de luz e canais de transformação. Acho que essa é a proposta, e não por menos temos sempre o privilégio de conhecer pessoas como você, que nos ajudam a entender a paixão por essa terra, que com tanto afeto desvendam esse universo afetivo, que de fato fica incorporado em tantas pessoas e memórias, enfim. E como você bem coloca, né, um povo sem memória não pode contar a sua história, que era um lema de seu pai, me parece. Sim, sim. Nós também acreditamos piamente nisso, e não apenas para não reinventarmos a roda, ou seja, não repetirmos eventualmente erros do passado, mas para que possamos alavancar esse futuro que, enfim, pode e merece ser um futuro melhor do que o presente que temos. Então, nos batemos por isso. E por conta disso, fazemos de projetos globais para a ONU, relatórios, enfim, projetos de consultoria em 35 países, como adentramos no nosso Brasil, que é uma grande paixão pela América Latina de modo geral, e é o que mais faz o nosso sangue correr rápido pelas veias, porque percebemos que efetivamente a riqueza que detemos nesse país e as possibilidades de transformação dependem de pessoas que, como você, dão valor ao que têm, sabem conectar histórias, afetos, racionais e universos afetivos, e fazer com que as pessoas não fiquem à deriva, né, que elas entendam o que as move como propósito, como mote, como valores, enfim. Então, eu vejo muita coerência no trabalho que você, nessa nossa breve amizade recente, e que seja muito longeva, mas nós vemos muita coerência no trabalho que você desenvolve na música, na educação, na igreja, no seu dia a dia, se professar aquilo em que você acredita. E é o que nós tentamos fazer também na Garimpo de Soluções, promovendo esse desenvolvimento territorial, mas a partir das pessoas que lá estão. Certo, porque na realidade o ser humano é a grande diferença de tudo, não? Deus fez o homem para aquilo, preservar a natureza,
para cuidar. Mas me deixa eu perguntar para você e para ele também, quando foi aquele momento assim, o insight? Acho que eu nasci para isso, eu vou se sentir, vamos dizer, um chamado para esse tipo de trabalho. É bem difícil porque eu acho que tem uma questão, antes de pensar no conjunto, tem que ter uma questão pessoal também, não, de mudança pessoal. Eu acho que tem uma vocação, pelo menos de minha parte, porque a gente pode falar da sua, essa questão de vocação também de ajudar o próximo, não? Ou seja, de uma questão interna. Ela saiu, a modo de exemplo, de uma empresa multinacional, sendo líder global. Em São Paulo. Ela estava diretamente em outros países respondendo. Ela era líder global e deixou justamente pensando que ia mudar, podia ser melhor impacto e mais forte e mais potente em seu Brasil que no que estava fazendo para uma empresa. Desmilado que eu trabalhava também para governo, também trabalhei para empresas, trabalhava isso. Eu entrei no governo tentando de mudar o mundo, ganhei dólares muitos e a gente trabalha com o terceiro setor. Então, eu acho que antes a gente vai aprendendo também nessa questão, quando o momento, quando você primeiro é parte dessa mudança, não que deixa o mundo tem que mudar porque eu quero, senão você arremanga as mangas, faz no dia a dia. Você tem agora criança que diz, vou mudar o mundo, nem faz a cama. Então, a gente tem que ser parte dessa mudança e responsabilidade. De novo, uma pequena responsabilidade que temos que ter antes de pensar no conjunto, ou seja, de falar, de fazer, temos que fazer no dia a dia nessa mudança. E quando você hoje trazia um exemplo que a gente convidado acá por meninas que trabalham com artesanato, seja das meninas de Oleira Mendes, como a família da Artelose, elas justamente estão pensando nesse movimento quando eles trabalham com cultura. Tem um olhar muito mais amplo. E a gente fala com Márcia, com os rapazes de distintos lugares, com o próprio Júnior Petar, com pessoas que você tem como lideranças, mas ele todo dia rala para caramba. Como você rala para caramba. Sim. Então, tem uma missão, pode ter uma questão, uma vocação de si, mas eles fazem todo dia justamente esse primeiro movimento para que depois seja assim uma questão maior. Ou seja, há uma responsabilidade diária em mudar essas coisas, essa realidade. Então, eu poderia resumir o que você está me dizendo, que a coisa nasce aqui dentro por amar aquilo que faz e sentir o desejo de ver mudanças na sociedade global. O amor aqui dentro. Se não tiver o amor, querida, e você? Então, eu sou uma ex-futura médica, né? Eu sempre pensei que fosse fazer medicina. Meu pai era médico, era psiquiatra e me levou para assistir uma aula na Pinheiros, enfim, onde ele tinha estudado na USP. E eu falei, pai, não vai dar certo, eu não vou fazer medicina. Não é meu dom. Não vai dar. E aí eu resolvi fazer administração pública para mudar pelas políticas públicas e, em paralelo, prestei economia, porque eu preciso entender como funciona o dinheiro. Lia Marx, estava tentando entender como funcionava o mundo, tinha 16 anos, enfim. E aí eu passei nas duas, comecei a fazer as duas. E eu sempre fui muito movida por que as pessoas agem como elas agem, né? E isso me levou, eu falei, bom, mas não dá para falar do público sem falar do privado. Então, daí eu falei, primeiro eu trabalhei no consulado da França, enfim, no departamento cultural. Eu vi a necessidade que a França tinha de fazer a ponte entre o que eram as empresas privadas e a cultura. Eu falei, que interessante, mas agora eu preciso entender como é que funciona. Por que uma pessoa que tem restrições muito graves de orçamento acaba privilegiando uma coisa e não outra? Eu falei, então eu vou trabalhar numa empresa de consumo de massa para entender como funciona. Vou ficar uns 2 anos e acabei ficando 10. Porque a cada vez que eu ficava mais entediada, digamos assim, me mudavam de país ou de área. E aí, justo quando eu tinha um cargo de diretoria em Milão, eu falei, delicioso, enfim, foi uma grande escola. Falei, mas eu vou fazer a diferença no meu país e em outra coisa. E aí, eu sempre tive uma vida paralela, lidando com cultura, escrevendo livros, enfim. E aí, eu resolvi voltar para o Brasil, abrir a Garimpo de Soluções, que é essa empresa que trabalha com economia criativa e desenvolvimento territorial, para fazer conexões entre áreas. Então, entre cultura, economia, desenvolvimento, e aí nós trabalhamos muito numa lógica de vasos comunicantes. Então, o que deve ser feito para que essa agenda ande? Vamos escrever livros, vamos fazer seminários, vamos dar palestras, montar cursos, o que for. Então, o que você dizia, né, vem de dentro. A gente não tem fim de semana, não tem feriado.
1º de maio. Hoje é dia do trabalho. Ele está trabalhando 1º de maio, com a sorte de poder trabalhar no que gosta. E trazer o filho para cima e para baixo, enfim, para ele não ficar sozinho em casa, e é outro que nos ajuda demais. E ele entende bem isso, gosta. Sim, ele se envolve, enfim, ele é um garimpeirinho. Mas muito simpático. Não é? Simpático. E muito bonito, maravilhoso, somos fanzocas. Olha. Mas ao final do dia estamos exaustos e felizes. E eu acho que é isso. Sentiram que aquela proposta daquele dia aconteceu, pode ter tido alguns percalços, mas aconteceu. Exatamente, né? Desculpe, como você nos privilegiava agora há pouco, tivemos um sarau aqui, com a canção, e é exatamente isso, agradecer os espinhos, agradecer os percalços, porque eles nos fazem perceber os limites daquele momento e como um rio buscar outros leitos. E quando você percebe, seja dando uma aula e vendo dois olhinhos brilhando, seja dando uma palestra ou fazendo um projeto, mas percebendo que é um canal para uma transformação do bem a partir das pessoas se sentirem mais empoderadas e autônomas em suas vidas, eu acho que isso é desenvolvimento e é para isso que nós estamos aqui, né? Que legal, então... Olha, eu vou dormir mais rica, porque a oportunidade que eu estou tendo de ouvir deles esse prazer de servir, porque o que vocês estão fazendo é um serviço para a comunidade mundial. Você falou que estava em Milão, quando você tomou essa decisão. Como é que você sente o povo europeu? Você também esteve pelas Américas? Uhum. Como é que você sente as pessoas? Tem esse olhar também, as pessoas com as quais você conviveu, de querer o bem da comunidade, de preservar o meio ambiente, de valorizar o ser humano naquela obra que ele está fazendo? Ai, que pergunta difícil. Eu acho que o ser humano é um bicho muito complexo, né? E cada vez mais nós temos uma grande extensão de posições e de olhares. Talvez antes fosse um pouco mais homogênea, né, essa distribuição, e agora é realmente muito heterogênea. Me parece que nas cidades de menor porte, esse sentimento de comunidade ainda é mais presente. Seja, né? Lá ou cá? Em quaisquer lugares. Tá. E como, por exemplo, na Europa, né, na velha Europa, você, claro, tem grandes cidades, mas é um conjunto inexpressivo de cidades de menor porte. Essa visão de comunidades, das festas tradicionais, de quem se conhece, etc., ainda é mais presente, né? As tradições, a culinária, o que for, ou seja, o que nos tende a lembrar de quem somos, né? Uhum. Mas, de modo geral, a humanidade precisa dar um reset, né? Ela precisa de se reconfigurar, me parece. Certo. E por isso, justo a importância de um trabalho como que você desenvolve, né? Porque são rios que convergem, eu acho importante isso. Mas você sabe que interessante, eu fico pensando, poxa, ele falou algo que vai ficar marcado também. Querem mudar o mundo, mas não arrumam a cama, não fazem a cama. Então nós estamos vivendo o momento da mídia, o momento do social media aí, em que parece que há muitos adolescentes, muitas crianças, acham que é fácil mudar o mundo através da tela. E não é por aí. É in loco, na verdade, Ale. É uma coisa interessante, justamente me faz lembrar, quando a gente chegou para o Vale do Ribeira, a gente já vinha passear, conhecia distintos lugares, conhecia a Ilha Comprida. Quando a gente foi contratado para vir a trabalhar, uma das primeiras gente que se contactou era um rapaz que você perguntava que lindas imagens, tem drone e tudo isso. E ele teve um percurso, que é o Victor Chagiu, ele é de registro, ele agora e quando a gente falava com ele é interessado por a região, ele amava a região, e é o mesmo que tem o registro Sítio, justo com cunhada e um grupo de amigos que começaram esse trabalho do hiperlocal, porque quando está tudo tão pasteurizado, todo que conhecer, pero ninguém se lembra de histórias comuns. Então quando eu comecei falando de você, essa história do hiperlocal, era meu tio que estava na foto, era minha casa, essa pessoa era onde eu dei meu primeiro beijo. Então, esse tipo de coisa, essa questão das narrativas que precisa ter uma região, quando você fala de Europa ou Ásia, que você vai ver imagem, mas eles têm uma narrativa. E esse rapaz, quando você falava nesse sentido, que eu adoro o trabalho desses rapazes, hoje, ele já tem um podcast. Eles fizeram um dos primeiros repositórios que tem vídeos, informações, e tem um canal que é do Vale do Ribeira, justamente, que está trabalhando já há 2 anos. E um grupo de moleques de 35 que não
não tinham em seu momento os recursos, mas foram fazendo, mas eles estão tentando mostrar, e tem como você, como tem, suponho que outras vozes na região. Então, essa mudança, que muitas vezes falam, eles são jovens, não conhecem nada, esse grupo de garotos que agora tem 35 anos, 30, 35 anos, estão fazendo umas coisas deliciosas, estão apoiando justamente a cultura em distintos lugares, estão acompanhando as aventuras, os esportes radicais na região, estão dando uma vida, uma imagem. Como você, eu aprendi a cada região escutando ele. A gente está fazendo um projeto, justamente via a entrevista de Gabro, do casal. Eu fui justamente porque não conhecia, e a gente, quando estuvo cá, fez 12.000 quilômetros. Subiu, estuvo quase debaixo de cada pedra. Então, a necessidade dessa responsabilidade que, como esses rapazes que são jovens, que estão tentando fazer um investimento, outras pessoas que também estão tentando valorizar o que tem. Entendo. Então, aproveitar esse passado, essa história, esse recurso, para gerar um produto. Esse produto que seja um recurso que seja vendível e generar narrativas para essa criançada, para essa gente. Então, é a única forma de manter uma história viva para as próximas gerações, mostrando o que realmente é. Eu, quando falava para ele, no ano 2019, que tinha que fazer uma questão que tinha que colocar uma narrativa a cada região, digo, porque se você não faz, vai vir qualquer de fora e vai contar a história que você não contaram, le vai contar mal, e você vai estar olhando ao espelho, não vai entender nada. Sim. Então a gente tem que ser protagonista, e isso é uma questão de responsabilidade. Quando você entende que é sua responsabilidade com o contexto, aí vai mudar muita coisa. Mas sendo você protagonista dessa mudança. Com certeza, protagonista da história. Agora me falem do olhar de vocês, especialmente do Vale do Ribeira, Piauí, Itaoca. Júnior, meu querido, saudade de você, Júnior, nosso querido. Márcia, parabéns pelo seu trabalho, Márcia, obrigada por indicar os queridos para virem aqui. Mauro, pessoal da Gabro, que bom que a Gabro, de uma certa forma, eu ajudei vocês chegarem lá na Gabro, enfim. Mas me fala, o Vale do Ribeira, qual a visão que vocês têm, Então, é impressionante, porque, de fato, nós já frequentávamos, mas como turistas, como visitantes, e quando nos chegou a demanda para fazer o primeiro plano regional de economia criativa do Brasil no Vale do Ribeira, no Vale do Ribeira Paulista, nós, claro, fizemos toda a lição de casa direitinho, como manda o figurino, então mergulhamos na história, mergulhamos nas anedotas, bebíamos tudo que podíamos de livros, de música, de rádio web comunitário, o que você puder imaginar. E foi fascinante, porque, e aí eu falo como paulistana, né, e uma viajante paulistana, eu não tinha noção do que fosse o Vale do Ribeira. E é impressionante como, falando também com nossos amigos que são viajantes, que adoram, enfim, conhecer outros locais, nós ficávamos indignados porque batia um feriado, as pessoas iam para o sul de Minas e não vinham para o Vale do Ribeira. Então, assim, nós nos transformamos em embaixadores apaixonados do Vale do Ribeira, pelo Vale do Ribeira. Então, assim, do Alto Vale ao Baixo Vale, a biodiversidade, a diversidade cultural, as tradições, a história, as pessoas, o acolhimento, a gastronomia. A gente sempre fala, o único lugar onde se come sushi de manjubinha. Enfim, tem as coisas, o bolinho de farinha de milho com palmito, ou seja, é um espaço de tantas conexões, de tantas trocas, e por onde o Brasil começou, né? Então, quando a gente vê os piabirus, vê o bacharel de Cananéia, vê as primeiras casas de fundição do Brasil, vê o que foi esse Rio do Ribeira, e o que ainda é. Então, assim, o Rio Ribeira é um rio que corre nas veias de qualquer brasileiro, e os brasileiros não sabem, não conhecem. Então, assim como a gente não sabia. Então, efetivamente, é uma região que oferece muito para o Brasil, que sempre ofereceu, continua oferecendo. Não tem um rio limpo como esse, umas praias como essas, as montanhas, as serras, as cavernas, mas é todo um local que pertence a vocês, do qual a gente se sente partícipe, mas que precisa e merece ser muito mais conhecido do que hoje é. Eu gostaria só de acrescentar que a gente viu depois, nestes 6 anos, que houve como um despegue, ou seja,
que começaram a acreditar. A gente, quando fala muito com ele, a gente começou a acreditar em nossa terra, em nossa gente, tentando fazer programas, começaram a jogar juntos. E por isso que eu falava da questão da responsabilidade primeiro, para depois tentar jogar juntos. Então a gente vê, seja em registro, com as prefeituras, tentando de trazer pessoas idôneas nos distintos lugares, levando gente que seja capaz, gente do setor privado que está muitas vezes também, antes que somente que a gente brigava, agora estando também colocando-se delante e tentando pensar junto com os governos. A gente tem essa sorte que está vendo novas lideranças que estão consolidadas, que estão jogando diferente, que estão vendo um cambio geracional. E como eu gostava muito, a gente gostava muito, se você quer ser alguém, tem que sair de cá. Agora você diz, eu fui monitor, estou tentando ver outro tipo de negócio, estou fazendo uma barraquinha cá para fazer um doce para os futuros turistas que estão entrando. Ou seja, estão abrindo oportunidades, eles estão enxergando diferente. O que antes era o dia a dia, eles já vêm como um ativo. Então, se eles se fazem parte, e eles são parte desse ecossistema, e podem gerar também uma renda, depois trazer sua família, montar uma família, uma coisa que é hermoso de poder ter frutos onde nasceu sua árvore, onde for. Uma coisa muito legal. A gente vê que tem um despegue, está coisas melhorando. A gente, coisas que tiveram 300, 400 anos, não vai mudar, mas tem uma coisa que falaram, puxa, de acá a gente vai pensar para a frente. Então a gente está vendo essa movimentação, a gente fica muito feliz, e como você falou, tem gestores também que têm muito comprometidos. De novo, às 5 da tarde você procura, pessoas que também, no 1º de maio a gente está fazendo isso, a gente indo para outro lado, e você, quando chega até o próprio negócio, eles atendem diferente, já entendem o negócio. Então, a gente vê, graças a Deus, a gente está vendo uma diferença positiva da região. Obviamente que tem que melhorar coisas, como todos lados, mas está indo, está caminhando. Eu acho que está já correndo muitas outras coisas. Um novo olhar. A gente fica muito feliz nesse sentido. Mas você sabe, ela falou algo que eu preciso destacar também, quando nos deram a oportunidade do Alto do Vale do Ribeira, nós mergulhamos. Esse mergulhar eu entendi, nós estudamos. Nós pesquisamos. Eu acho que o que falta, como eu trabalho ainda com alunos de inglês, como eu disse a você, nas aulas particulares, eu procuro motivá-los nesse sentido da importância de se estudar, da importância de pesquisar. Olha, eles adultos, ela formada, ele falou que você fala quantas línguas? 5. 5 línguas fluentes, se vira em qualquer lugar. Depois vou dar uma tarefa para ela aqui, tá? Vou dar uma tarefa. Mas que legal, porque sem o estudo e vendo você falar, os olhos, como professor, eu gosto muito de olhar nos olhos dos meus alunos, e obviamente quando eu converso com qualquer pessoa, eu gosto de olhar nos olhos, porque os olhos são a janela da alma. Então, brilha. Eles falam do trabalho que eles desenvolvem, nem vamos chamar de trabalho, do prazer que eles estão desenvolvendo aí, e fazem isso com um olhar de prazer, de amor, que nós precisamos dos nossos líderes lá em cima, do nosso Brasil, aqueles que estão fazendo as leis. Venham aqui conhecer a nossa região, para dar mais valor. Precisamos de líderes da comunidade que estão aí à frente. No caso, a infraestrutura é tudo de bom, mas nós precisamos também olhar esse lado cultural. Nós temos um prefeito que a gente tem que se destacar, né, Sérgio? Está fazendo um excelente trabalho. Você sabe da minha admiração pelo seu trabalho. Agora vamos focar ainda mais na cultura. Olha que privilégio, prefeito Sérgio, de nós termos um casal que abandonaram, de uma certa forma, a vida profissional deles. Posso dizer assim? O profissional que vocês faziam outrora. Sim, viramos um ciclo. Aí, viraram um ciclo por amor a uma natureza, por amor a pessoas, enfim. Querida, sua missão sabe qual vai ser? Convidar em várias línguas para as pessoas virem para aqui aí, para as pessoas virem para cá. Vamos começar lá com o inglês. O inglês está tranquilo da minha parte. Eu tenho uma amiga que mora na Alemanha, Jocélia. Ela é de Apiaí, ela é de Poranga, da região de Poranga. Jocélia, ela vai falar, convidando as pessoas para virem para cá. A língua que você quiser. E começa com inglês, alemão, vai lá. Então, vamos lá. Bienvenue au Vale do Ribeira. C'est une région absolument impeccable. Il y a des gens formidables, il y a des endroits à ne pas rater, et il y a des choses délicieuses à manger. Perfeito.
Another one. Venite alla Valle del Ribeira, dovete conoscere assolutamente questo posto favoloso, ci sono delle cose deliziose per mangiare, gente favolosa per conoscere, non potete mancare questo posto, assolutamente immancabile, perfetto. So good. At least 2 more. Agora vai o Alan em espanhol. Oh, please. Opa. No, yo solamente te quiero hacer una provocación. Si vos querés conocer un Edén en vida, tenés que venir a conocer el Valle de Ribera. Cavernas preciosas, playas limpísimas, gente formidable, colores, sabores, aromas, lo mejor del mundo, lo mejor de los bosques cuando querés venir a ver playas, lo mejor que si querés conocer Brasil o cualquiera del trópico, entre los trópicos, vení para el Valle de Ribera y no te vas a arrepentir. Es único, es fascinante, es el Valle de Ribera y por eso siempre dá gosto ser do Ribeira. Olha só que legal. Isso é muito bom. Então, Yes We Can é um canal, como eu já disse, existe para contar histórias. Contamos um pouquinho aqui da história deles. Eles falaram do prazer de estar aqui conosco. Viajaram o Brasil, vários lugares, né? Nem dá para contar. Todos os estados. Todos os estados. Todos os estados, quase 300 cidades. Olha só. Me dá o endereço, depois eu vou colocar aqui também, mas fala aí para as pessoas, Claro, por favor, entrem em contato, visitem o site garimpodesoluções.com.br, é uma pastinha especial chamada Projetos Especiais, e lá há muitos materiais para vocês descarregarem, para download gratuito, vários livros que nós editamos são todos para download gratuito, então há muito material de referência nessa área. Usem e abusem, vocês vão se deliciar. Você falou de palestras, você faz sobre palestras? Sim, fizemos. Escolas, aonde? Em tudo, da ONU a universidades, FEComércio, Fiesp, Sebrae, empresas. Voltada sempre para esse tema. Economia criativa, desenvolvimento territorial, cultura e negócios, foram 901 palestras até agora. 901? Nós vamos chegar já no 1000, depois do Yes We Can, que é só chegar no 1000. Sem dúvida. Se temos sorte, mas é uma Olha, porque na realidade o que a gente precisa é isso, que as pessoas possam compartilhar aquilo que elas estão vivenciando e enriquecendo ainda mais a elas próprias, porque como professora eu digo a vocês, a gente aprende muito mais quando a gente está dando aula, né? E enriquecendo aqueles que têm a oportunidade, o privilégio de ouvir. De Apiaí, vocês estão no 1º de maio, hoje é 1º de maio, estão acompanhando o filhão aqui. E depois de Apiaí, vocês voltam para São Paulo e daí... Ainda falta, ou seja, acá a gente vai trabalhar, ou seja, depois acá a gente vai ainda para... Iporanga. Ô, Jocélia está lá na Alemanha, eles estão indo lá para Iporanga. Opa! Encontrar o Júnior, ainda tenho que trabalhar, acá temos outra reunião, depois amanhã começando a baixar e suponho que vamos ir baixando por distintas Semana passada estávamos em Areias, daí na próxima semana está na Argentina. Vou para a Argentina, daí depois temos aí uma sequência. E quando que param? Hoje nós vamos agora parar para descansar, nós vamos ficar... Não paramos. Não paramos. Isso não existe, porque justo como trabalhamos com vários países, são momentos diferentes. E que é um luxo, é um privilégio, próximo país adoramos. Que você vai agora? Então agora é Argentina, para Mendoza. Porque... não falou Argentina, eu pensei que você iria de repente, a família. Não. Trabalhar. E... Aqui na América do Sul e ir para lá? Sim, e daí para lá ainda estamos fechando um projeto, se Deus quiser vai acontecer. Viemos agora há pouco de Aruba, imagine Aruba a trabalho. Maravilhoso. Gente, também faz um trabalho muito bacana de resgate. Está todo lá carimbado. Está todo. Mas que carimbo prazeroso, não? Porque a gente leva um pedacinho de cada lugar para onde a gente passa no coração. E a gente... também. Esperamos que sim, mas assim, realmente não é demagogia, mas o Vale do Ribeira tem um espaço muito especial nas nossas almas. Olha lá, gente, nós temos um lugarzinho especial lá. Só como continuação dessa especial, a gente quando chegou hoje é 1º de janeiro, mas a gente, 1º de maio, a gente estuvo trabalhando, quando chegou acá um 23 de dezembro, reuniões com o pessoal de Sebrae regional. Ou seja, com datas que ninguém... A gente, um exemplo com os rapazes de Registro City, com Victor, a gente estava em janeiro, com 42 graus, trabalhando acá desde o dia 2, 3 de janeiro, e com pessoal, como muitas pessoas de novo, porque a gente trabalha como muitos de vocês, que acham que nosso ganha-pão é esse tipo de coisas. Então, é um prazer de trabalhar no que gosta, mas tem que pegar a você trabalhando. Então,
essa necessidade, que quando você perguntava descansa, a gente, a vezes, por exemplo, a gente acorda às 6 da manhã, a vezes até às 10, a gente anteontem chegou às 10:12 à casa, depois das 6 da manhã haver saído. Com chuva, subindo de Itaoca para cá, a gente chegou às 10:12, sabíamos às 6 da manhã. Então, a gente trabalha muito, gosta muito do que faz, e por isso, quando as coisas se estão fazendo, e as próprias pessoas se dão conta que esse maluco que vem de lá, de fora, a valorizar o nosso, puxa, e a gente que tem no dia a dia, está olhando pela janela, vê, olha, que calor que faz, a gente tem que ter essa responsabilidade, essa mudança tem que ser das pessoas de cá. Então, por isso eu acho que também é importante que eles enxerguem isso. Você falou Itaoca, né? Me lembrei do Frederico, que é o prefeito de Itaoca, com quem eu tenho bastante amizade. Eu já fui escolhida como cidadã honorária de Itaoca. Ah, que legal! Então, eu agradeço muito, Frederico. E Frederico já... Procura, Frederico, ainda. Você já valoriza, mas valorizar ainda mais essa parte cultural. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Não. Por favor, Frederico, você precisa conhecê-los. Se eu tiver a oportunidade, vou apresentar a você num outro momento, que é a agenda lotada, porque vale a pena ter ao nosso lado pessoas do gabarito, vamos dizer assim, do quilate de vocês. Eu quero agradecer muito, eu tenho presente para vocês aí. Mais um? A Lê, daí do seu lado tem 2 canecas aí, por favor, eu vou explicar para você. Por favor, aí, por favor. Já ganhamos tanto! É uma para você e uma a gente ganhou livro, a gente quer agradecer. Ganhamos histórias, ganhamos amor. Olha esse Ken. Olha esse livro que, de novo, a questão de valorizar nossas histórias. Eu acho que isto, de novo, a gente fica muito feliz de Xanguito, que das histórias, quando a gente valoriza o que temos, as pessoas, as pequenas coisas que ele nos dá no dia a dia, a gente vai ser muito mais importante, vai encher muito meu coração. Que legal, viu? Olha cá, a gente está, Isso foi um presente também, a gente agradece. Que legal. E as weekends, então, eu tenho uns meus amigos, eles têm uma empresa chamada Pretaça. É uma empresa familiar. É o esposo, a esposa, a filha no momento não está com eles. E tudo o que eu preciso deles, que eles oferecem para mim, Janice. Eu chego lá na loja e falo, Janice, está precisando de canecas? Está precisando de canecas? Porque você tem que presentear os seus convidados. Então, Yes Weekend. Muito obrigada. E olha que interessante. Olha outra coisa que eles fazem. Eles estão agora com essa máquina 3D. Opa, não tem problema não. Veja que interessante. E isso daqui para as escolas. Esses jovens, o famoso sim, né? Claro. Segura aqui para nós isso aqui, por favor. Preciso mostrar. E como professora de inglês, eles fazem tudo isso daqui pra gente. Eu precisava de coconut, não tinha para fazer o trabalho com a criançada? Não tinha, fizeram para mim. Eu precisava de kiwi. Então eles são muito queridos, tudo que você imaginar. Isso também eles fazem por amor. Claro, eles têm a vida financeira deles lá, precisam também, mas o amor, o cuidado, a atenção. Então eu admiro muito os queridos. A roupa que vocês estão vendo a minha pessoa usar, tô bonita? Figurino impecável. Marilda, não falei para você que eu ia receber gente importante? Mas eu não sabia. Importante é great no inglês, né? No sentido de valiosos, de queridos, de amor pela nossa região. Olha, Marilda, estou usando a roupa com muito orgulho. Obrigada, Marilda. Café. Conheceram o café na cidade? Não o café beber, mas o café famoso. O café, o empresário. Não. É outro que investe na cidade com muito amor. Ele tem uma empresa de material de construção, Construvale. E recentemente ele me presenteou com uma TV de 75 polegadas. Opa! Para poder divulgar esse trabalho. E também um trabalho que meu irmão faz. Eu falei que estava gravando de manhã, né? Sim. Nós gravamos a Escola Dominical Online, um estudo da Bíblia. Essa semana vai ser o segredo do sucesso, baseado na Bíblia. Nós não nos fixamos naquela denominação ou na outra. Nós queremos falar do amor de Deus. E mostrar que nós amamos as pessoas através das nossas atitudes. E receber vocês aqui, para mim, é um privilégio, é uma bênção de Deus, não é coincidência, e ver o amor de vocês pela nossa região. Muito obrigado. Como falam nos programas de TV, você estava lá na Cultura, as considerações finais. Não, assim, a cada vez que visitamos o Vale do Ribeira, saímos de fato engrandecidos e enriquecidos. Pelo que levamos como experiências, mas sobretudo pelo que levamos como afetos, pelos novos amigos que fazemos, pelos amigos que reencontramos. Então, muito obrigada, Janice, por fazer parte desse noesse universo agora. E vamos manter contato. Amém. Eu quero divulgá-los até. E outra coisa que também a gente agradece, justamente além desse carinho hacia nós,
que a valorización de ese pequeño emprendedor que está justamente apoyando esas pequeñas infraestructuras o esos emprendimientos, esa gente que está tentando hacer difícil, porque para eles também é muito difícil, como para vocês. Ele trabalha, faz outras coisas, como você que também está ajudando a região. Então, tentemos de apoiar a gente que está fazendo acá no local, que está fazendo pela região e que vai mostrar el dia de amanhã que teu filho pudo aprender um pouco mais com teu vecino, conhecer um pouco mais de tua história, de seus antepassados, porque, como ela falou, ninguém conhece, ela tinha uma cita acá muito interessante, pero há 20, 25 anos, eu tive a oportunidade de receber um Lendakari, que é como se fosse um presidente do governo basco, um encontro que o maior fora da Europa é feito na Argentina. Tinha representantes de todas partes do mundo. E eu, falando com o Lendakari, que seria o presidente, que ele brincava com todo mundo, ele falou, se um povo não tem passado, não tem futuro. Então, se a gente não sabe, não conhece, não tem uma boa base, é difícil pensar para frente. Então, você, empresários, você, gente de governo, tente apoiar a tua gente cá, tentemos gerar comunidade, tentemos de fortalecer o que temos acá para que seja mais competitivos com outros e tentemos jogar juntos. E, de novo, obrigado, porque com esta caneca, com o livro, as pequenas coisas se vão fazendo, mas siga apoiando porque é a única forma de sair à frente, todos juntos. Obrigado. Olha, que palavras bonitas, é um incentivo. E eu agradeço você que está aí assistindo, que está me ajudando a divulgar. E olha, ela me disse no finalzinho aqui que eles estiveram em Dubai, né? Vocês numa conversa Na Expo dentro. Dubai, sim. E eles falaram do Vale do Ribeira, gente, eles fizeram um destaque. Tem, inclusive, acompanhe, por favor, lá no Instagram, na mídia social deles, em Dubai. Sim, levamos o Vitor Iaguio Justo da COP Audiovisual, que é essa produtora de registro, legendou, fez um novo vídeo sobre o Vale do Ribeira, legendou inclusive em japonês, em inglês, em espanhol, e foi apresentado esse projeto, enfim, a região foi apresentada no pavilhão brasileiro da Expo Dubai. Então é isso, tá? Muito obrigado, continue aí nos acompanhando, a gente vai trazer novidades, queridos, um prazer imenso. Obrigada, Janice. Um prazer imenso conhecer vocês e que a gente tenha outras oportunidades. Vamos repetir juntos, então? Yes, we can. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, e só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder gostar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor